E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Opa, preparados. Hoje a gente vai se aventurar num post do blog Mendigo entre Mendigos. Ah, que interessante. O título já é bem chamativo, o Evangelho Puro. É, parece que ele vai direto ao ponto, né? Sim. E o autor já começa fazendo um contraste forte com o que ele considera versões, tipo, diluídas ou distorcidas do Evangelho. Sei. Que a gente vê por aí, né, em alguns círculos religiosos. Exatamente. Ele questiona bastante essas outras interpretações. Hum. E qual que é a base para essa crítica toda? Então, o que me chamou a atenção logo de cara foi como ele conecta o Evangelho Puro com o Evangelho do Reino. Ah, entendi. A ideia de um evangelho que transcende as estruturas humanas. Isso. Tipo, algo que vem direto da fonte, sabe? É, faz sentido. E onde ele usa a Bíblia para fundamentar isso? Ele usa Lucas 16,16, Ah, tá. que inclusive é um versículo bem conhecido. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então, o evangelho do reino de Deus é anunciado e todos se esforçam para entrar nele. Interessante. E como ele usa esse versículo? Bom, ele usa esse versículo para mostrar a diferença entre o evangelho do reino e o que ele chama de evangelho do homem. E qual que é a crítica dele a esse evangelho do homem? Ele basicamente diz que esse evangelho do homem distorce as escrituras para justificar vontades e agendas humanas. Em vez de focar no que realmente importa, né? E ter, tipo, uma conexão genuína com Deus e com seu reino. Entendi. E como essa ideia do evangelho puro se aplica à salvação? Boa pergunta. E aí que a coisa fica ainda mais interessante. O autor rejeita totalmente qualquer ideia de que a gente possa, tipo, merecer salvação. Aham. Ele coloca a graça como único caminho. E que textos bíblicos ele usa para embasar essa visão? Ele cita João 3,3 e 5, que falam sobre a necessidade de nascer de novo ou nascer do alto. Sim. E ele argumenta que esse renascimento é obra de Deus, sabe? Uhum. A gente não faz nada para merecer. Ou seja, a iniciativa é toda de Deus. Exato, ele ainda usa João 16,9 para reforçar essa ideia, dizendo que a gente ouve a mensagem da cruz e recebe a graça para crer através da revelação do Espírito. Então não tem essa de tentar conquistar a graça de Deus, né? Pelo jeito, não. Pelo menos na visão do autor. Interessante. Mas e a lei? Qual o papel dela nisso tudo? Ótima pergunta. É. O autor aborda isso diretamente. Ele diz que a lei servia como uma espécie de tutor. Tutor. É um guia que mostrava pra gente que somos incapazes de cumprir a lei por conta própria. Ah, entendi. Tipo, para mostrar a nossa necessidade de um salvador. Exatamente. E ele usa Hebreus 10,9 e 10 para apoiar essa ideia. Que legal! Esses versículos falam que Jesus veio para cumprir o que a lei não podia, destacando a santificação através do sacrifício de Jesus. Faz sentido. A lei mostra o problema e Jesus oferece a solução. Isso aí. Mas e essa preocupação dele com o que ele chama de evangelho diluído? Ele critica qualquer mensagem que mistura o evangelho da graça com a ideia de que a gente precisa merecer a salvação. Sei. Tipo, misturando lei e graça, né? Isso. Ele até compara com a situação dos Gálatas, sabe? Lá em Gálatas 3,13, Paulo fala sobre a preocupação dele com as pessoas que começam no espírito, mas acabam na carne. Confiando em obras em vez da graça, né? É isso aí. E para finalizar esse ponto, ele solta um sola gratia. Sola gratia. É o que significa graça somente, sabe? Ele coloca a graça como a única fonte da salvação. Bem direto. Bem direto. E aí, o que você achou? Já falamos de bastante coisa, né? Ufa, bastante coisa. A gente viu como o autor define o evangelho puro como o evangelho do reino, a ênfase na graça acima de qualquer esforço humano, papel da lei. E também a crítica dele ao evangelho diluído. É verdade. Mas, me diz uma coisa. Pode dizer. Ele fala que todos se esforçam para entrar no reino de Deus. Como ele concilia essa ideia com a ênfase na graça? Isso é uma ótima pergunta. Pois é, se a salvação é pela graça, onde entra esse esforço? Essa parte do esforço me deixou pensando. Mas antes de a gente se aprofundar nisso, eu acho que vale a pena voltar um pouco e analisar como o autor critica o que ele chama de evangelho diluído ou distorcido. Verdade, essa parte é importante. E ele não economiza nas palavras, né? Vai direto ao ponto. Ele realmente coloca o dedo na ferida. Ele dedica um bom tempo discutindo o que chama de evangelho do homem. Que ele coloca em oposição ao evangelho puro do reino, né? Isso. E o que mais chama atenção é como ele vê esse evangelho do homem usando as escrituras. Meio que manipulando a Bíblia. Isso, para justificar vontades e agendas humanas. Em vez de se concentrar naquilo que Deus realmente quer. Exatamente. E essa crítica se conecta com a ênfase que ele coloca na graça, né? Ele argumenta que o evangelho do homem tenta colocar o mérito humano como se a gente pudesse merecer a salvação. E a gente já viu que isso é completamente contrário à visão dele de evangelho puro.
onde tudo se resume à graça, à iniciativa de Deus. Sim. E ele ainda chega a dizer que esse evangelho do homem muitas vezes prega coisas que não têm base bíblica, como, sei lá, prosperidade garantida, cura instantânea, revelações proféticas. A gente ouve essas coisas com certa frequência por aí, né? Principalmente em alguns ramos do cristianismo. É fácil se deixar levar por promessas, assim, né? É Mas ele parece dizer que isso é uma distração. uma distração do que realmente importa no evangelho, mas é importante lembrar que essa é só a visão dele, né? Claro, com certeza. Existem várias interpretações diferentes do evangelho. E cabe a cada um buscar e entender Pensar criticamente. isso. Mas, além da crítica ao evangelho do homem, ele também fala sobre aqueles que misturam a lei e a graça. E ele não gosta nada disso, né? Não, ele critica bastante. E é aí que a interpretação da lei como um tutor volta. Ele diz que ao tentar combinar a lei com a graça, você acaba diminuindo o sacrifício de Cristo. Se a gente pudesse alcançar a salvação seguindo a lei. Que- Exato. E ele usa os Gálatas, de novo, para ilustrar isso. Ele fala da preocupação com as pessoas que começam no espírito, mas acabam na carne. Confiando nas obras em vez da graça. Sim. Então ele defende uma separação bem clara entre a lei e a graça. Sim, isso nos leva de volta ao sola gratia. Graça somente. Ele coloca isso como a base do evangelho puro e qualquer coisa que se desvie disso. É distorção. Na visão dele. Ele tem um ponto de vista bem forte, né? Sim. E é polêmico, talvez, para algumas pessoas. Com certeza. Ah, Mas ele nos faz pensar sobre o que a gente realmente acredita. sobre como a gente interpreta o evangelho. A gente se apega na graça ou fica tentando merecer a salvação? Perguntas difíceis. E isso nos leva de volta àquela questão do esforçar para entrar no reino de Deus. É verdade. Se a salvação é pela graça, como entender esse esforço? Pois é, né? Será que esse esforço não tem nada a ver com tentar merecer a salvação? É possível, né? Tipo, esse esforço for mais sobre uma busca sincera, um desejo intenso de se aproximar de Deus. Faz sentido. É como se a gente reconhecesse que não podemos comprar a salvação, mas ao mesmo tempo a gente sente essa vontade, essa necessidade de buscar a Deus. Como se o evangelho puro despertasse em nós essa paixão, essa busca por ele. É tipo uma fome espiritual, sabe? Que só pode ser saciada por Deus. É. Não é sobre regras rituais, mas sobre um relacionamento genuíno. E talvez esse desejo, essa busca, já seja a graça de Deus agindo em nós. Nossa, que interessante. Então, não é sobre forçar a barra para entrar no reino, mas sobre responder ao chamado de Deus com sinceridade. Se entregar a ele. É bonito pensar assim, né? É bem bonito. A gente mergulhou fundo nesse conceito de evangelho puro, hein? Vimos a diferença entre o evangelho do reino e o evangelho do homem, a ênfase da graça, o papel da lei. E os perigos de um evangelho diluído. Ufa! O mendigo, entre mendigos, nos deu bastante coisa para refletir. É verdade. E você que está nos ouvindo, fica com essa pergunta. Como esse esforço para entrar no reino se conecta com a sua fé? É sobre esforço ou entrega? Paixão ou obediência? Boa pergunta. Vale a pena pensar sobre isso? E aí, gostou do nosso mergulho? Esperamos que sim. Esperamos que você continue explorando essas ideias e aprofundando o seu conhecimento. A gente se vê no próximo mergulho profundo. Valeu!